Graça e paz, igreja. Obrigado. Nós estamos encerrando uma série de mensagens no livro de Ruth. Por favor, então abra sua Bíblia em Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4, verso 13. Já há alguns domingos que nós estamos maratonando nesse livro, belíssimo livro, que para muitos é apenas uma história de um romance entre um homem e uma mulher, mas Deus tem nos ensinado que esse livro faz parte da grande história. Fala de amor, sim, mas do amor de Deus revelado em Cristo, que nos reconcilia com Ele mesmo, oferecendo um resgatador para perdoar todos os nossos pecados. Ruth capítulo 4, verso 13. Vamos ler o texto bíblico com fé. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que o mesmo Espírito que inspirou, que separou os homens do passado para escrever, esse mesmo Espírito possa nos iluminar para que possamos sair daqui edificados, transformados, tocados pela palavra do Senhor. Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra rica e poderosa e suplicamos agora a iluminação do teu Santo Espírito, a ação do Mestre que nos ensina. Sem essa ação nós podemos sair daqui apenas com mais informações sobre o livro de Ruth, mas o desejo do nosso coração é experimentar uma transformação profunda. Coloque, Senhor, mais uma vez Cristo diante dos nossos olhos com poder e glória. Nos faça enxergar o Redentor que se entregou por nós, que nos reconcilia contigo mesmo. Que as minhas limitações, Senhor, não venham ser empecilho para o Senhor edificar a tua igreja nessa noite. A tua graça é superabundante, o teu poder é imensurável, e nós carecemos dessa ação do Senhor. Por favor, Deus, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pedro era um jovem pastor, começando o seu ministério, e ele organizou uma conferência parecida com essa que nós vamos ter, se Deus quiser, no final do mês, compreendes o que vens lendo, e convidou o seu professor de seminário, um professor, alguém com muita bagagem, alguém que era um pregador experiente e também um ótimo conselheiro bíblico. E o Pedro ficou muito animado porque o seu pastor aceitou o convite, marcou a data então, e ele estava feliz fazendo a divulgação daquele congresso. Mas havia uma empolgação também maior do que esse congresso no coração de Pedro. A sua esposa estava grávida, era o seu primeiro filho, era um motivo de muita gratidão a Deus. Para resumir a ópera, no dia da conferência, o pastor chegou, e todo mundo animado, a igreja lotada, e de repente a sua esposa começou a passar mal. O hospital ficava próximo da igreja, e ele então disse: pastor, eu vou precisar levar a minha esposa ali ao hospital, ela não está se sentindo muito bem. E aquele pastor mais maduro disse: fique tranquilo, meu filho, eu dirijo, eu prego, eu faço tudo, pode ficar tranquilo, pode levar a sua esposa, cuida da sua esposa, esse é o seu momento. E ele foi para o hospital com a sua esposa, e a criança adiantou. Nasceu o seu primeiro filho. Mas foi uma surpresa, porque aquela criança era especial. E ele voltou correndo para a igreja, procurando o seu professor, o seu pastor, porque ele entrou em um desespero, porque ele não sabia o que falar para sua esposa. E quando ele então encontra o seu professor, ele diz: olha, eu estou em desespero. O nosso menino é especial. E a minha esposa está desesperada. E eu não tenho palavras. O experiente pastor disse: meu filho, você não conhece o que diz Romanos 8, 26? Sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Você não conhece Isaías 64, 4? Que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera.
Mas eu quero te mostrar um outro texto. Acompanhe comigo esse texto aí. Êxodo capítulo 4, verso 11. Projeta para mim. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? O jovem pastor Pedro olhou para essa passagem e falou assim: como assim? O senhor está me dizendo que o meu filho não foi um acidente, não foi um erro? É isso mesmo. É isso que esse texto está dizendo. E o Espírito Santo, aquele que é o Consolador por excelência, consolou o coração desse jovem pastor e ele entendeu que o seu filho não era um acidente. Marcou a sua Bíblia em Êxodo capítulo 4, correu para o hospital e já chegou no quarto da sua esposa dizendo: minha filha, quem fez a boca do homem? Quem fez o surdo, o mudo? Não sou eu o Senhor? E a esposa, sem saber desse texto, diz assim: o que está acontecendo? Você está ficando louco? E ele abriu a Bíblia e mostrou para ela: o nosso filho não é um acidente. O nosso filho não foi algo assim que saiu do controle. E ela começou a chorar muito. Ao mesmo tempo, o mesmo Espírito que visitou o pastor Pedro, o jovem pastor, visitou também a sua esposa. E ela foi consolada. Logo em seguida, ela procurou a sua mãe. Chama minha mãe aqui. E a mãe chegou. Disse: mãe, quem fez a boca do mudo? Quem fez o surdo? Não sou eu, o Senhor. E toda aquela família foi consolada. Deus nos abençoou com uma criança especial. Aquilo foi um alvoroço no hospital. A diretora do hospital ficou sabendo e no final o desespero foi transformado e ficou claro o poder de Deus e o consolo do nosso Criador. Queridos, a palavra providência abrange o cuidado paternal de Deus com seus filhos. Isso implica que Deus está envolvido nas questões humanas. Ele não é como o Deus de Aristóteles, o motor imóvel que permanece distante, totalmente alheio à história humana. É bem verdade que em alguns momentos a providência de Deus, ela nem sempre é compreensível para nós, ela é complexa. Onde algumas vezes parece que Deus está nos matando, mas na verdade Ele está nos resgatando de nós mesmos. E nós não podemos esquecer o que eu falei aqui na primeira mensagem: por trás da providência carrancuda há um sorriso escondido de Deus. Deus não perdeu o controle. Ele continua trabalhando. O Deus Trino continua trabalhando mesmo em silêncio. O Deus que é transcendente, que transcende a criação, é o mesmo Deus que é imanente, que se envolve com seus filhos. Ele é o Deus de toda restauração. Quando nós compreendemos essa verdade, aquela pergunta difícil: foi coincidência ou providência? A gente consegue responder com mais facilidade. Vou dar alguns exemplos para nós nessa noite. A Sara, esposa de Abraão, ficou grávida só depois que parou de ovular. Era para ficar claro que o Isaac era um milagre de Deus. Uma mulher estéril fica grávida na sua velhice. Isso é providência de Deus ou é coincidência? Um outro exemplo: o nosso querido José um dia recebeu uma túnica diferente e por causa dessa túnica foi despertado no coração dos seus irmãos inveja, e aquela inveja levou a família de Jacó toda a morar no Egito e ali o Israel se tornar o Israel, o povo de Deus. Coincidência ou providência de Deus? Moisés, quando ainda era um bebê, foi colocado à beira de um rio. É lógico que a mãe sabia que a filha de Faraó iria visitar aquele rio, mas a filha de Faraó não passou mal naquele dia e encontrou o jovem Moisés, a criança, o bebê, e levou Moisés para morar no palácio, para se tornar o libertador, tirar o povo de Deus do Egito. Pergunto para vocês: providência ou coincidência? Um dia Jessé, pai de Davi, chamou Davi e disse assim: Davi, leve ali alguns queijos e dá uma olhada na guerra para ver o que está acontecendo e traz notícia dos seus irmãos. Na hora que Davi chega, o incircunciso está lá afrontando o povo de Deus, o Golias. E naquele momento, Davi, reconhecendo que era ungido do Senhor, enfrenta Golias, derrota Golias. Foi coincidência, irmãos? Ou a providência de Deus, a mão invisível de Deus que conduziu Davi naquele exato momento? Quando Jesus entra em Jerusalém,
na grande entrada triunfal, tinha uma jumentinha amarrada para ele entrar debaixo do hosana. Coincidência ou providência de Deus? Quando o nosso querido Abraão foi sacrificar Isaac, tinha um cordeiro substituto. Coincidência ou providência de Deus? Quando Jonas foi lançado no mar, tinha ali um peixe esperando para engolir Jonas, para Jonas não morrer afogado. Coincidência, irmãos, ou a mão poderosa de Deus conduzindo a história? Quando escolheram Barrabás no lugar de Cristo, que teria que morrer na cruz para nos salvar dos nossos pecados, isso foi coincidência ou a providência de Deus? Ou aquele galo predestinado que estava esperando Pedro negar para cantar? Foi providência de Deus ou apenas uma coincidência? Finalmente, Ruth saiu para trabalhar e ir justamente para o campo de Boaz, ficar casada durante 10 anos e não ter filhos. Isso é coincidência ou é a providência de Deus? Agora Ruth está grávida. Isso significa que Deus cuida das coisas mais simples, como o coração de uma viúva amargurada como Noemi. Deus cuida de gente simples, buscando espigas nos cantos das plantações. Eu chorei quando eu coloquei essa frase aqui hoje. O Senhor vai atrás do seu povo. Guarde isso. Deus vai atrás do seu povo. A iniciativa é sempre dele. Assim como lá no Éden, quem foi atrás de quem? O ofendido foi atrás do ofensor. Era para você dar um glória a Deus. Saber que Deus vai atrás de você, pecador, para te resgatar, para te buscar no lamaçal do pecado. Ruth poderia ter ido escolher espigas em qualquer outro campo. Havia outros ali em Israel, mas é assustador quantos detalhes poderiam ter ocorrido de maneira diferente. Mas tem um problema, irmãos. A providência de Deus nem sempre vem com uma nota de rodapé, nem sempre vem com notas explicativas, não vem com legenda. Alguns de vocês sabem que eu estou tentando fazer uma outra cirurgia. Quantas portas fechadas eu já experimentei nesse período, desde 2023, passando mal, sem nenhuma explicação. E eu tenho resistido à tentação de tentar interpretar o que Deus está fazendo nisso, porque o meu coração é enganoso ainda. E a interpretação que eu posso dar para esses fatos, dessas portas fechadas, da cirurgia não dar certo, ela pode ser errada, equivocada, porque a teia da providência é muito mais complexa do que nós imaginamos. É muito mais complexa. E eu acredito que tem coisas na sua vida também que você não consegue explicar por que isso está acontecendo exatamente agora. O livro de Ruth nos ensina como Deus opera, como a sua mão invisível dirige a história. E eu já falei para vocês que aqui não tem nenhuma profetada, não tem profetas fazendo barulho, não tem sacerdote agindo, não tem pragas. A vida está acontecendo no dia a dia. E para piorar a situação, Belém nem era o centro das tribos de Israel. Belém, cantinho. Mas Deus escolhe confundir a sabedoria humana com as coisas humildes desse mundo. Não é assim que Deus faz? A pirâmide de Deus é invertida. É bem verdade que a assinatura de Deus está aqui o tempo inteiro, porque esse é o Deus que quer glorificar o nome dele, apesar de nós. Gente, deixa eu abrir o meu coração para vocês. Por várias vezes eu me sinto inadequado subir essa plataforma e pregar para vocês. Por várias vezes. Tem domingo que eu saio daqui arrasado, para baixo. Ainda tem a Gedra fazendo a crítica do sermão ainda, quando eu tenho que chegar em casa. Mas é a certeza de que é um Deus misericordioso que me chamou, é que me faz subir essa plataforma e compartilhar a palavra de Deus com vocês, porque o poder não está em mim. O que é poderoso aqui é a palavra de Deus e o Espírito que age através da palavra do Senhor. O livro de Ruth é uma bela história de amor que passa em um dos piores momentos de Israel, no tempo dos juízes, um período de fome, infidelidade,
Muita coisa estranha acontece no livro de Juízes, mas o Supremo Pastor está conduzindo o seu rebanho, projetando com amor pactual o caminho de cada um dos seus filhos. E no último capítulo nós vimos Boaz concretizando o casamento dele com Ruth. Agora eles são uma só carne e finalmente o casamento acontece. E o texto diz assim, projeta: assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. 10 anos casadas sem gravidez. Agora o Senhor concedeu. Lembra daquela oração que foi feita para esse casal? Uma oração centrada no Evangelho, sem reivindicar nada, mas pedindo a bênção de Deus sobre esse casal. Uma oração banhada da graça do Senhor. E o texto informa para nós, Ruth está grávida. Eu já falei para vocês em outro momento que a Bíblia é uma narrativa sintética. A Bíblia não vai dizer assim, olha, eles casaram, foram para a lua de mel, não. Já chega e diz assim, ó, ela está grávida. Pronto. Ruth está grávida, a barriga está crescendo, o milagre aconteceu, porque o texto quer mostrar para nós a clareza da ação de Deus. O Senhor concedeu. Essa gravidez é um milagre, irmãos. Quer mostrar para nós, quem sabe que ela era estéril. E olha o que esse comentarista disse. Essa é a maneira modesta pela qual o narrador identifica o milagre. Ela que tinha sido incapaz de dar à luz a um filho a Marlon, concebeu um para Boaz. Isso mostra ainda mais a atitude nobre de Boaz ter se casado com uma mulher estéril. Eu falei para vocês a semana passada que o famoso intelectual C.S. Lewis casou com uma mulher enferma. Ele sabia da doença dela. Uma mulher que tinha sido divorciada. O Espírito quer nos ensinar sobre o descendente da mulher, a criança que foi desejada lá em Gênesis 3. Não pisquem agora, é um milagre da graça. É um milagre da graça de Deus, é algo sobrenatural. Aquilo que vai chocar o mundo mais tarde, já está apontando aqui para nós. Eis que uma virgem ficará grávida. O que é mais difícil, uma estéril engravidar ou uma virgem ficará grávida? O que é mais difícil, irmãos? É mostrar para nós a clareza do milagre. Sabe o que isso significa? Que o nosso resgate só é possível pela intervenção de Deus. Não é algo natural. Para perdoar o seu pecado, só é possível pela intervenção de Deus. E começa com o nascimento sobrenatural de uma criança. E o texto já adianta para nós que é um menino, e eu já falei para vocês o significado do menino nessa cultura aqui, nesse ponto específico. Ele é o resgatador, é ele que vai dar continuidade, ele que terá o privilégio de cuidar das terras, aquela terra que mana leite e mel. E se você prestou atenção também na leitura do texto, o texto agora não diz mais Ruth a Moabita. Agora diz apenas Ruth. Será um sinal da sua nova posição. Agora ela faz parte da família da aliança, independente do seu passado. Não importa se ela era uma moabita, um povo rejeitado. A Ruth agora está casada com Boaz. Boaz tinha como mãe Raabe. Quem aqui já ouviu falar de Raabe? Sabe quem era Raabe? Antes do povo de Deus entrar na terra prometida, Raabe já morava lá. E ela era dona de um prostíbulo. Olha só que interessante. Ela acolheu os espias. E o texto não registra para nós, mas um homem teve relação com ela, um homem do povo de Deus. Ele é filho de uma ex-prostituta. E eu já falei para vocês que a Bíblia é uma única história. E quando você vai para a genealogia de Jesus Cristo, vê se eu projetei esse verso, porque no final eu vou ler a genealogia toda. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Não sabemos, o texto não registra como Salmão se relacionou com Raabe. Se foi naquele momento dos espias, se ele era um dos espias, ou quando ela foi morar no meio do povo de Deus. Não temos essa informação.
Mas você sabe muito bem que na nossa cultura, quando alguém quer ofender alguém, a pessoa diz assim: fulano é um filho da... não completa. Não é assim? Você quer ofender alguém, você fala assim: fulano, você é um filho... Talvez, quem sabe, irmãos, porque Boaz era filho de uma ex-prostituta, foi alguém tão misericordioso com Ruth, a moabita. Para quem está nos visitando aqui, por que é importante você saber disso? A Ruth, a moabita, ela nasceu de um relacionamento de um pai com uma filha, um incesto. Uma filha que resolveu embriagar o seu pai, deitar com o seu pai, hoje dia dos pais, hein? Imagina isso. E teve uma relação com o pai. E aí nasceu os moabitas. Que coisa terrível. E esse povo chamado moabitas é um povo que Deus, de certa forma, o amaldiçoou por isso. Eles não poderiam sequer frequentar o templo. Mas uma moabita está aqui entrando para o povo de Deus. E eu vou tentar explicar isso no passado, porque foi a pergunta feita pelo Mateus. Cadê o Mateus? Cadê você, Mateus? Não, Mateus lá. Vou tentar explicar no final hoje, Mateus. Boaz é alguém que acredita na graça de Deus. Boaz é alguém que, pela misericórdia de Deus, o seu preconceito foi retirado para agora poder ser um instrumento nas mãos do Senhor. Ruth então recebeu um sobrenome. E ela agora está casada com Boaz, ela vai ao centro da cidade, Boaz anda de mãos dadas com Ruth, vai à pizzaria, vai em todos os lugares com ela. Porque Boaz é alguém que acredita que o passado de uma pessoa é irrelevante diante da obra de Cristo. Que não é aquilo que eu faço ou que eu deixei de fazer que me reconcilia com Deus, mas aquilo que Deus fez em Cristo. Por isso é o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. Quem sabe ele aprendeu isso com seu pai Salmão. Hoje nós tivemos a comemoração do Dia dos Pais pela escola dominical, onde eu tentei mostrar para a igreja Davi, que fez muitas besteiras na vida, tentando aconselhar o seu filho Salomão. Seja homem, tenha coragem. Tenha coragem. É curioso porque no livro que destaca a iniciativa humana, Deus quer mostrar claramente a intervenção divina agora. Deus concedeu e ela ficou grávida. Não é algo natural que está acontecendo. Acompanhe o restante do texto. Verso 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. As mulheres de Israel responderam com louvor diante da ótima notícia. Ela está grávida. E esse filho não seria apenas filho de Ruth e Boaz. Aliás, irmãos, a Ruth agora sai de cena. O nome de Ruth não vai aparecer mais durante o restante do livro. Esse filho também seria de Noemi, o cuidado de Noemi na sua velhice. O parente resgatador que cuidaria de Noemi por resto da vida. E o foco agora nos últimos versículos muda. Quem vai para o centro agora do palco da narrativa é Noemi, que voltou um dia para Belém, amargurada porque enterrou o seu marido e os seus 2 filhos. A história que começou com morte termina com um nascimento. E se você achou estranho ser descendente do Noemi, é porque é aquilo que nós falamos do levirato. Ela casou com alguém que estava ligado a Elimeleque. E isso aponta para algo lindo na Bíblia, que é a adoção. Você já viu falar em adoção? Você sabia que por causa da queda, ninguém é filho de Deus? Você sabia disso? O Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus só tem um filho, Jesus Cristo. E através de Cristo nos faz filhos, por adoção. No reino de Deus, você é filho ou filha sem participar do material genético, sem ter o mesmo material genético. E ela está dizendo: você é filha de Noemi. Isso quer mostrar para nós, irmãos, que Deus nunca foi inimigo de Noemi.
Noemi entra em Belém dizendo: o Senhor amargurou a minha vida, Ele acabou com a minha vida. E essa palavra dessas mulheres está dizendo: não, Noemi, Deus nunca foi contra você. Deus nunca quis acabar com a sua vida. O que Deus estava fazendo nesse tempo todo é resgatar você. Verso 15 diz assim: nele você terá renovada cada vida e o consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz para você ela é melhor do que 7 filhos. Elas estão sendo instrumento nas mãos do Senhor para consolar, para trabalhar, para acabar de resgatar o coração de Noemi, que um dia Adriano enterrou o seu marido e os seus 2 filhos, e agora ela recebe uma nora que é melhor do que 7 filhos, preocupadíssima com a sua sogra. Nós não podemos esquecer que nos primeiros capítulos ela acusou Deus: o Todo-Poderoso acabou comigo. Agora você imagina uma cena: ela teve que perder 2 filhos e o marido para aprender a apreciar o amor de Deus. Ela teve que perder para ganhar. E eu me perguntei: sempre tem que ser assim, gente? Foi Jesus que ensinou que no reino dele, quando você perde é que você ganha. Pergunto para você: por que tem que ser assim? Será que Noemi não conseguiria aprender de outra maneira? Pergunto: por que Deus às vezes age assim? Tira algo nosso para nos ensinar algo muito maior. Por que Jó teve que enterrar os 10 filhos, perder toda a sua riqueza, a sua saúde, e no final a Bíblia dizer que o seu último estado era melhor do que o primeiro? E não está falando de financeiramente falando, porque quem perdeu os 10 filhos, mesmo que você ganhe mais 10 filhos, nunca vai substituir aqueles 10. O que Jó está dizendo é: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. É isso que o seu último estado é melhor. Ele tinha um conhecimento do nível aqui, agora o conhecimento dele está aqui, com toda aquela perda. Eu não tenho resposta, gente, porque às vezes nós perdemos coisas. Eu tenho promessas. Eu tenho uma promessa do Salmo 23 que eu amo: bondade e misericórdia certamente me perseguirão todos os dias da minha vida. Essa é a promessa que eu tenho. E as mulheres estão dizendo: Ruth, Noemi, a Ruth é melhor do que 7 filhos. Talvez para enfatizar a atitude nobre de Ruth. Agora ela tinha uma nora que todos reconheciam que era melhor do que muitos filhos. Um elogio impressionante naquele mundo antigo. E a história termina com uma cena doméstica linda. Acompanhem comigo, verso 16 e 17. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. Olha que coisa estranha. As vizinhas colocaram o nome no menino e o chamaram de Obed, e este veio a ser o pai de Jessé, o pai de Davi. A Noemi, que disse: eu agora estou vazia, ela está preenchida com um bebê no colo, uma criança nos braços. Muito mais do que uma situação deplorável financeiramente falando que ela estava vivendo, ela agora tinha uma criança no braço. Agora ela é avó, carrega um neto para cima e para baixo, toda orgulhosa, andando em Belém. A minha avó morava no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Alguém aqui conhece? Com 13 anos, minha mãe falou assim: vai visitar sua avó, está muito idosa. Eu entrei aqui no ônibus e fui parar lá no Rio, naquela favela do Jacarezinho, gente. E a minha avó me levou naqueles becos todos e foi falando: o meu netinho. E eu preocupado com aquilo, falei: meu Deus, que coisa difícil, o que eu estou fazendo aqui? Hoje eu entendo por que a minha avó fez aquilo. O orgulho de mostrar o netinho dela para as amigas. A Ruth está fazendo isso agora, com uma criança no colo, toda alegre, porque o Senhor restaurou a sorte de Noemi, e ela está como quem sonha, como diz o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, a nossa boca encheu, e ela está como essa criança no colo.
As vizinhas deram o nome de Obed. Eu acho isso muito estranho, eu acho até invasivo. Imagina as vizinhas colocar o nome no seu filho, mas tudo bem, a Bíblia registrou e é isso mesmo que está aqui. E Obed significa servo, aquele que serve. Alguém que veio para servir, que é servo do servo sofredor. Noemi, então, segurando o seu neto no colo, comprova que ela estava equivocada em relação ao nosso Deus. Aliás, irmãos, muitas vezes na nossa vida, a nossa expectativa em relação a Deus está equivocada e Deus usa essas situações para corrigir. Lembra daqueles discípulos no caminho de Emaús? Eu pensava, Senhor, e Jesus falou assim: honestos e tolos, não estava escrito que ele teria que morrer? Que ele iria ressuscitar? E agora nós temos o registro oficial da bênção de Deus, a genealogia. Olha aí, acompanhe comigo. E essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Essa genealogia aqui tem 10 nomes, começando com Pérez e terminando com Davi, e nós não podemos, mais uma vez, esquecer o período dos juízes, porque naqueles dias não havia rei Israel. E a genealogia termina exatamente apresentando para nós o famoso rei de Israel, o rei Davi. Eu já falei para vocês em outro momento que as genealogias estão na Bíblia para fechar momentos específicos e abrir momentos. Elas não estão ali na Bíblia apenas para nos ajudar a colocar nome nos filhos. Mas todas as vezes que você encontrar uma genealogia na Bíblia, preste atenção, porque está concluindo um momento importante e está abrindo um outro período. E quando o livro de Ruth termina com essa genealogia, é para que nós possamos nos atentar. Um novo período vai começar na história da redenção. Agora vai começar a dinastia de Davi. É por isso que pula de maneira proposital aqui o rei Saul. Por que não cita aqui Saul? Sendo que Saul foi o primeiro rei de Israel. Porque é com Davi que Deus faz a promessa, que nunca faltaria rei Israel. E é por isso que Jesus, quando pisa nesse mundo, ele é chamado Jesus Cristo, filho de Davi, o rei eterno. O nascimento de Obed aponta para algo muito maior do que o drama que Noemi e Ruth estavam enfrentando. Querida igreja, não é sobre ter filho, gente. Não fiquem tristes com o que eu vou falar para vocês. Mas a Bíblia não é sobre ter filhos. A Bíblia fala sobre filhos também. A Bíblia não é sobre casamento. Tem orientação sobre casamento também. Eu já falei para vocês que todas as vezes que vocês estiverem lendo a Bíblia, a pergunta que você deve fazer não é o que esse texto tem a ver com a minha vida, não é com a sua vida. A pergunta que você tem que fazer é o que esse texto tem a ver com Cristo. Porque é um conhecimento de Cristo que transforma o nosso coração. Mas nós somos autocentrados demais, nós achamos que nós somos o centro. E aí a pergunta que nós fazemos é: o que esse texto tem a ver comigo? Não é com você, é com Cristo. E olha o que o Tim Keller diz: Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro, a verdadeira luz, o verdadeiro pão. A Bíblia definitivamente não é sobre você e eu, é sobre Ele. É por isso que Ruth sai de cena. E é apresentado aqui o tronco do rei, que é Davi, de onde vai descender o Cristo. Deus executa, meus irmãos, o seu propósito, e cada um de nós consegue apenas ver um pouquinho do que Ele está fazendo. E há um propósito redentivo em tudo que Deus está fazendo nesse mundo, no qual a cruz de Cristo é a resposta final para todos os nossos questionamentos. No final do livro nós descobrimos que Deus estava em todo milésimo de segundo executando o seu plano. Não era apenas uma linda história de um casal, não é sobre um casamento de uma pessoa que se guardou, de uma mulher que perdeu o seu marido,
Não é sobre uma linda história de amor entre um homem e uma mulher. Não é sobre curar, gente. Eu estava voltando de uma consulta frustrada em Vitória, com a minha esposa. Saímos, fomos para Vitória numa consulta agendada. O médico chegou, deu um sorriso para mim. E daqui a pouco veio uma notícia: sua consulta foi cancelada. Eu olho para a varoa ali, ela... Quem conhece já sabe como é que ela recebe bem uma notícia dessa, né? E aí voltamos. Falei, gente, de novo, mais uma porta fechada. E aí uma reflexão veio à minha cabeça. Nem todas as doenças serão curadas. Eu sei que é difícil a gente lidar com isso, né? Gente, eu não perdi a esperança não, tá? Continuo orando, estou correndo atrás. Mas vamos voltar para o caso daquele pastor. Lembra do pastor do início da conferência? No domingo seguinte, a diretora do hospital e mais vários enfermeiros resolveram visitar a igreja. Porque a comoção diante daquele quadro, as pessoas ficaram assim, admiradas com o que Deus fez na vida daquele casal. Eles receberam a notícia, ficaram assustados e saíram dali consolados. E eles resolveram então, sem receber convite, para ir à igreja, e foram visitar a igreja do jovem pastor. O jovem pastor pregou, e sabe o que aconteceu? 8 pessoas receberam Cristo como Senhor e Salvador. 8 pessoas receberam Cristo, que trabalhavam naquele hospital. Como eu disse para vocês, eu creio em cura, gente, oro por cura. Mas Paulo teve que conviver com espinho na carne o resto da vida. Deus curou o câncer de John Piper, mas não curou do Tim Keller. Tem uma explicação para isso? Deus fechou a boca do leão lá no livro de Daniel, mas permitiu que um profeta seu fosse cerrado ao meio. É por isso que nós não devemos olhar apenas para Obed como a grande esperança para essa família. Os nossos olhos precisam olhar para Cristo. O quadro é maior. O Redentor toca todas as notas do piano. Ele pinta com todas as cores. Ele é o juiz e servo ao mesmo tempo. Ele é a ovelha e é o supremo pastor ao mesmo tempo. O Senhor não estava trabalhando apenas para prover bênçãos materiais para Noemi, para Ruth, ao povo de Belém. Ele estava preparando o cenário para a chegada do rei, que é maior que Davi. A história do livro de Ruth abre as cortinas da esperança e nos aponta para Cristo, para o resgatador. Um dia Deus disse para Satanás: a semente da mulher esmagará a sua cabeça. E nos dias sombrios de Juízes é lançado um fundamento para a linhagem que geraria o nosso Redentor Jesus Cristo, o Messias. E Mateus começa, quando Ruth termina, isso para mim foi muito especial. A genealogia de Ruth para em Davi. E sabe como a genealogia continua no Novo Testamento? Acompanhe comigo, porque o rastro da semente está aqui. E é por isso que depois da genealogia de Cristo, você não tem mais genealogia na Bíblia, porque não faz mais sentido. Aquele prometido nasceu. Na semana passada eu falei para vocês da calçada da fama, e você não vai encontrar nessa genealogia aí estrelas, mas gente quebrada, gente. Leia comigo, acompanhe comigo, eu vou ler para você. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Começa como? Onde terminou Ruth? Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias.
Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, e Eliúde gerou Eleazar. Não pisque agora. Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, e agora não gera mais. Nasceu o Cristo. Acabou. Acabou. Nasceu o Redentor. Mas você não acha estranho, se você conhece um pouquinho de Bíblia, tanta gente ruim nessa genealogia, manchando a família de Cristo? Ei, Jesus não tinha uma boa índole, tá? Sabe? Que as pessoas falam de índole. A família dele era terrível. Tinha até ex-bruxo aqui no meio do negócio, ex-prostituta, tudo aqui na genealogia de Cristo. Ele não era de uma família boa. Ele é justamente isso, porque ele veio salvar pecadores. Eu não vim chamar justos. Uma família manchada. E um dia essa genealogia gritou para mim: não me ignore. Se Deus quiser, em breve eu vou pregar. Mulheres gentias como mãe de Jesus, Raabe, Tamar, que teve um filho, sabe com quem? Com o sogro. Se vestiu de prostituta cultual para deitar com o sogro. Está aqui. Batseba está aqui, irmãos. Batseba, que era mulher de Urias, o Eteu. Sabe o que significa o Eteu? Porque o texto não está escrito lá à toa. Nação descendente de Et, segundo filho de Canaã, mais uma gentia, no meio do povo de Deus. A Sara não entra nessa genealogia. As melhores mulheres não entram aqui. Ana não está aqui, uma mulher de oração, mas está Raabe, Batseba. Os homens que estão aqui não são grandes coisas também não, gente. Davi está aqui. Abre-se a genealogia de Jesus Cristo com Davi, e o pecado de Davi foi todo estampado um dia. Assassino, quebrou os 10 mandamentos. Mas sabe o que isso significa, meus irmãos? O Evangelho. É por isso que é uma boa notícia. É por isso que é uma boa notícia. É por isso que eu prego, gente, eu acredito. Porque eu sou um pecador também. E foi Jesus que disse: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. A esperança para você, se você é um pecador. A esperança. Deus não veio buscar os melhores, porque não tem. Ele veio chamar e buscar o perdido. E é por isso que eu começo aqui fazendo uma aplicação para a gente. Você já entendeu o que significa redenção? Nós falamos de redentor, de redenção, mas o que significa redenção? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E como o salário, o pagamento do pecado, nós compramos uma passagem com o nosso nome, CPF, identidade, passaporte, tudo preenchido para o inferno. Mas sabe o que significa redenção? Jesus toma a nossa passagem e entrega outra, direto para o novo céu e a nova terra. Calvino diz que o inferno veio, visitou Cristo na cruz. Redenção significa uma morte substitutiva, Cristo morrendo em nosso lugar, pagando todos os nossos pecados. Ele trocou de lugar conosco, Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Seja você quem for, não importa o que você tenha feito, há lugar para você, se você se ajoelhar aos pés da cruz. Há espaço para mais um pecador. Hoje pode ser dia da sua adoção. Olha o que Cristo diz: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, presta atenção, de serem feitos filhos de Deus. A saber, como você é feito filho de Deus? Os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue,
não tem a ver com a sua genética, nem da vontade da carne, não foi porque o seu pai quis, nem da vontade do homem, mas de Deus. É um milagre, o maior milagre. Nele recebemos uma gloriosa genealogia. Agora nós passamos a ser filhos de Deus. É por isso que você não pode sair daqui terminando essa série impressionado com Boaz ou com Ruth, porque o amor de Jesus é ainda maior do que o amor de Ruth por Noemi. Você já conhece esse amor? Você conhece o amor que ainda chega até os estrangeiros, que move o coração de pessoas para entrar no navio e ir para o outro lado do mundo pregar uma salvação? Você conhece esse amor? Se arrependa e creia nele. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer, irmãos: Deus não nos deixa da mesma maneira que Ele nos encontra. Essa aplicação é sempre especial para mim. O resgate um dia será completo. Ele vai continuar trabalhando em nós até que a mudança aconteça de maneira linda e especial. O Iaim diz assim: a amarga Mara que retornou para Belém foi transformada numa Noemi capaz de reconhecer a mão abençoadora de Deus operando. A graça de Deus tem um enorme poder transformador. Deus continuará trabalhando na sua vida e na minha. É bem verdade que a matemática de Deus às vezes é misteriosa. Algumas coisas não fazem sentido para nós. Tem coisas que passam na nossa vida que estão além da nossa capacidade de compreender. Entender a trama é impossível. Mas o livro de Ruth nos ajuda a lidar com os dias maus, com os dias difíceis, com os momentos difíceis da vida. E o fim do livro nós descobrimos que por meio de tudo o que ocorreu, Deus estava trabalhando de maneira muito mais elevada do que unir duas pessoas. Sem a fome, não haveria imigração para Moabe. Sem imigração, não haveria Ruth sendo atraída para o povo de Deus. Sem Ruth, não haveria casamento com Boaz. Sem este casamento, não haveria Obed, não haveria Davi. E assim nós vamos até a genealogia de Jesus Cristo. Por isso eu te convido mais uma vez a ler esse texto e marcar na sua Bíblia. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Deus está dirigindo o seu povo, os nossos passos, nos mínimos detalhes. Por último, queridos, olha o que Deuteronômio diz: nenhum amonita, aí Mateus, fica atento, ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Como fica essa situação então? Ruth entrando na genealogia de Jesus Cristo. A resposta é que a Bíblia é um livro conectado, é uma grande história. Um dia Deus chamou Abraão e prometeu fazer dele uma bênção. E olha o que o texto diz: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você, presta atenção, serão benditas todas as famílias da terra. Deus abre um pouquinho a cortina e nos mostra uma grande assembleia que acontecerá naquele grande dia. Olha só, Apocalipse capítulo 7. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido com vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamava com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Representantes de todas as línguas, de todas as nações, como Deus prometeu a Abraão um dia. Não pisque agora, Mateus. Sabe o que isso significa? A bênção de Deus é maior do que a maldição. Alguém que foi amaldiçoado no passado por causa de Cristo pode ter a sua vida transformada. Sabe por que a bênção é maior do que a maldição, irmãos? Não é porque Deus perde a memória não, tá?
mas é porque Cristo se fez maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E um dia ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento, ele estava se fazendo maldição em nosso lugar. E para a Bíblia fechar de maneira magistral assim para nós, olha só: nunca mais haverá qualquer maldição. Está falando do novo céu e nova terra. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. O livro de Ruth é um espetáculo, um retrato da graça de Deus, o triunfo da graça de Deus. E uma frase que eu amo, que eu já compartilhei com vocês: a graça de Deus nos ensina que mesmo algo que começou errado, tem um S a mais ali, não está fadado ao fracasso. Quem diria uma moabita entrar na história da redenção? Você deve olhar para o seu coração e falar assim: quem diria eu poder chamar Deus de Pai? E isso é possível por causa de Cristo. Você entende quando os reformadores disseram: somente a Deus toda a glória? Porque a salvação pertence ao Senhor, do início ao fim. Vamos colocar de pé para a gente orar? Terminamos hoje. Deus é o tema central desse livro. A redenção é a grande mensagem e Cristo é o autor da nossa salvação. Vou pedir ao Alexandre que ore por nós. Por favor, Dino, traz aqui o microfone para o Alexandre orar por nós. Por favor. Mais uma vez estamos diante do Senhor e diante da tua palavra. Queremos declarar a nossa queridez diante dos teus planos misericordiosos, diante do teu amor que nós não conseguimos pedir. Nós pedimos apenas que o Senhor, através do teu Espírito, fala dos nossos corações. Quebra os nossos corações, Deus, para entender. Amém, Deus. A tua palavra. Sim, Deus. Que nós somos amados do Senhor, somos instrumentos do Senhor. Sim, Deus. Que o Senhor conduz a história. Sim, Deus. Que o Senhor sempre quer o melhor para nós. Sim. Ao nosso coração. Por favor, Deus. Abra os nossos olhos, ó Deus, para ver tudo aquilo que o Senhor não tem apenas feito por nós, mas nas maravilhosas promessas que o Senhor tem para a igreja. Sim, Deus. Para cada um de nós individualmente. Sim, Senhor. Consola-nos, Deus, a respeito dos problemas, dos conflitos que cada um de nós passa. Sim, Deus. Faz-nos compreender, enxergar o teu maravilhoso amor, a tua graça. Sim, Deus. Jesus maravilhoso, muito obrigado por essa noite. Sim, Deus. Muito obrigado pela exposição da tua palavra. Oh, Deus. Através da administração do teu Senhor. Sim, Deus. Opera segundo o teu querer em cada coração. Sim, Deus. Leva-nos em paz aos nossos lares. Amém. Uma semana abençoada em tua presença. Sim. Porque nós já temos sido hoje abençoados com a tua palavra. Sim, Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. E agora, povo de Deus,
Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande resgatador, o único que nos reconcilia contigo, que o amor do Pai, o amor pactual, o amor que busca o perdido, o amor que insiste, que as doces consolações do Espírito Santo, o Espírito que nos consola, que nos convence, mesmo diante de situações incompreensíveis, o Espírito que nos converte, repousem sobre nós, Igreja Presbiteriana Cidade Nova, mas não somente com a Igreja Presbiteriana Cidade Nova, com todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus espalhado por toda a face da terra, até aquele grande dia da Assembleia, onde estaremos na presença do Senhor. Amém, amém, amém. Uma semana abençoada, gente. Você que nos visita, que Deus continue te abençoando.